A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Você trouxe Bíblia? Então eu quero que você abra na carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus. E lá no fim da sua carta, que está lá no fim da Bíblia, no capítulo 5, do verso 13 em diante, tem uma palavra que, meu Deus, quantas e quantas vezes já a usei, visitando pessoas, hospitais, na igreja mesmo, orando por doentes. Está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esses justos são os justificados pela fé. Todos somos filhos de Abraão, não é? E aqui o nosso texto principal para essa noite. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orando outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? E o texto que nós lemos já começa falando de um homem extraordinário, um homem rude, mas um homem de oração, um homem de comunhão com Deus, que num certo período da história de Israel, fez uma oração a Deus, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E 3 anos e meio depois, Deus o chamou para fazer uma oração, mas diante de toda a nação reunida em torno do Monte Carmelo, inclusive o rei e a rainha deu no pé, e 850 profetas fajutos, de um Deus chamado Baal, que era o Deus da chuva, e de uma deusa chamada Astarte, ou Asterote, que era a deusa da fecundidade. Deus o chamou para fazer uma oração diante da nação, para humilhar esses deuses. Chamou um homem de oração para fazer uma oração para humilhar os deuses de então. Você é o Deus da chuva, então faça chover. Quero ver se você consegue fazer chover depois da oração que o meu servo vai fazer. E por 3 anos e meio não choveu. Quero ver você, Aserá, ou Astarte, quero ver você fazer crescer um pé de milho, já que você é a deusa da fertilidade. Quero ver você fazer crescer um pé de milho em Israel, depois da oração que o meu servo fizer. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração, e Deus tem prazer de responder orações assim. Como foi, e o que eu gosto de ler, é que diz assim, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que a igreja quadrangular Ecoville. Sujeito aos mesmos sentimentos, não é? E orando pediu que não chovesse, repetindo, né? E orou outra vez, e despencou um aguaceiro. Jacó foi outro homem de oração, por 2 vezes no período de 20 anos, depois de tudo que aconteceu entre ele e o seu irmão, e entre os seus pais também, porque um era a favor de um, a mãe era a favor dele, não entendendo o propósito de Deus, não é? Orou ao Senhor, saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, e orou ao Senhor, fazendo uma aliança com Deus. Senhor, estou numa peladagem, como diz o gaúcho, né? Estou numa peladagem de dar dó. Estou sem lenço nem documento, andando contra o vento. Mas uma coisa, eu me alianço contigo, eu te prometo.
me abençoe, me prospere, e de tudo quanto o Senhor me der, eu te consagrarei a 10ª parte. 20 anos depois, ele volta pelo mesmo caminho, com família, rico, mal sabendo ainda, mas conquistando essa graça através de uma oração diante de Deus, que quebrantou o coração do seu irmão e fez com que no caminho, ao invés de uma tremenda guerra entre as famílias, entre as tribos, vamos assim dizer, houvesse reconciliação, houvesse choro, mas choro de alegria, choro de reconciliação, choro de perdão. Tudo isso porque Jacó orou 2 vezes no tempo certo. Se nós formos olhar para Josué, aí então é para qualquer um duvidar, menos aqueles que acreditam que foi Deus que tudo fez. Os luminares, como está escrito lá em Gênesis, e que podia muito bem dizer para a lua, fica quietinho aí no teu lugar por um instante, sol, nem se mexa aí. Por quê? Porque Josué orou pedindo esse absurdo. É um absurdo que a ciência já comprovou ser verdadeiro. João, pedir que a lua pare, que o sol pare, porque eu estou ganhando uma luta, e se eu deixar passar esse momento, eu vou deixar de vencer? É um absurdo. Mas você sabe por que Deus respondeu à oração de Josué? Porque é no absurdo que Deus age. Porque a glória nunca foi de Josué, a glória sempre foi do Deus de Josué. Isso que nós temos que entender, e acreditar em oração como se tem que acreditar. Acreditar em oração é acreditar no impossível, é não ter medo, entre aspas, de passar vergonha. Isso eu me lembrei agora aqui do pastor Venceslau. Logo depois que a gente inaugurou aqui o templo, há 30 anos atrás, 2 surdos mudos aqui no corredor, pulando e gritando, curados. Pessoas que ele chamava para frente, quando vinham pelo meio da cabeça, você pode voltar, está curado. E alguém perguntou para o Venceslau, mas você não tem medo, rapaz, de você dizer essas coisas e não acontecesse? Problema de Jesus. A minha parte é fazer o que Ele mandou. Agora quem cura não sou eu, é Ele. É isso que a gente precisa. Ousadia, como está lá em Hebreus. Ousadia para entrar no Santo dos Santos. Fazer acontecer, acreditando. Acredite, isso agrada a Deus. Esse templo aqui, esses 10 mil metros de área, num dos lugares mais difíceis de evangelização, há 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Campo Comprido, isso aqui era o fim do mundo, gente, só tinha mato aqui. Isso só existe por um motivo, que eu documento, porque eu tenho até hoje. Eu nem tinha ideia sequer de vir para Campo Comprido. E, no entanto, nas minhas orações e jejuns, eu já pedia a Deus o privilégio de construir um templo, de conhecer o mundo. Quando a gente diz conhecer o mundo, ninguém conhece o mundo. A gente conhece partes do mundo, Europa, Ásia, isso, aquilo e tudo mais, né? América, tal. Deus me deu tudo isso. Deus me deu outras coisas. Porque naquele tempo, eu era crente novo. Eu não era crente cascudo, que fica botando, como diz o caboclo, né? Reparo nas coisas de Deus. Eu acreditava mesmo. E sabe por que isso não acontece mais na nossa vida, na intensidade que acontecia no primeiro amor? Porque nós não somos mais aqueles do primeiro amor. Hoje a gente quer colocar lógica em milagre. Hoje a gente é cascudo. Hoje a gente não vem mais para oferecer um culto a Deus, a gente quer um culto para a gente. Não gostei do culto. Você não tem que gostar do culto. Quem tem que gostar é Ele. É o único que pode não gostar do culto, é Ele. E essas coisas esses crimes espirituais, nós vamos cometendo. Mas se nós voltarmos, como disse Jesus,
Se não vos tornardes como uma criança, de modo nenhum vereis o reino dos céus. Se nós não acreditarmos em oração, em Deus, em Jesus, na salvação, batismo no Espírito Santo e outros princípios bíblicos, como uma criança, nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque tudo que está aqui, humanamente falando, não tem lógica. Tem lógica um homem chegar e dizer: Senhor, detém o sol, detém a lua, me dá mais meia hora para eu ganhar essa guerra, e tudo parou, o tempo parou para ele conquistar a vitória. Isso tem lógica. O mundo lá fora ri de nós. Como a professora secular ria da criança que era filha de evangélicos e frequentava a escola bíblica dominical, e para humilhar a criança disse: Mas Mariazinha, você acredita mesmo nesse papo que a tua professora lá na tua igreja conta, que um peixe engoliu o Jonas? Eu acredito, professora. Se estivesse escrito que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava do mesmo jeito. É assim que funciona. É além da razão humana, não é? Nós vemos Moisés colocando lógica na oração dele, porque Deus já estava furioso com aquele povo que fez aquela traição terrível de transformar todo o ouro e toda a prata que ele lhes deu na saída do Egito num bezerro de ouro, e ainda de quebra fazer um bacanal em volta daquilo ali, só porque Moisés estava demorando 40 dias para descer do monte com as tábuas da lei. E o Moisés teve o atrevimento de pedir que Deus mudasse de pensar. Teve o atrevimento de chegar diante do Senhor dos senhores e dizer: Senhor, pensa bem, o mundo inteiro sabe como esse povo foi libertado, foi criado. A nossa genealogia em Abraão, Isaque, Jacó, José. E agora o Senhor taca fogo neles, não vai sobrar nada. O que o mundo vai pensar? Eu estou colocando isso de uma forma bem simples nossa aqui, né? Sabe, Moisés, você tem razão. Eu estava pensando em começar em você, como comecei em Abraão, uma nova geração, um novo povo. Mas a tua oração atrevida, lógica, inteligente, desprovida de qualquer sentimento de grandeza, tocou o meu coração. Lidera esse povo e leva eles para a terra prometida. Poder da oração. Como Daniel, traído pelos seus pares políticos, que não conseguiam encontrar nele um único motivo. Poxa, que política espetacular, né? Não conseguiu encontrar nele um único motivo para ele ser condenado. E armaram um esquema. Fizeram o rei assinar no meio de outros decretos lá, que por um mês ninguém poderia se dirigir a quem quer que fosse, a não ser ao próprio rei, sua estátua, como se fosse um deus. E por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que 3 vezes ao dia, Daniel religiosamente ia para a sua janela em direção a Jerusalém e orava ao Deus verdadeiro. E eles sabiam que iam pegá-lo naquilo, como de fato aconteceu. Mas como era um homem de oração, ao ser lançado na cova dos leões, Deus chegou antes e decretou jejum para aquela leãozada faminta. E temos um testemunho glorioso para contar. Resultado de quê? De um homem que tinha vida com Deus, e vida com Deus não é fanatismo, é oração. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso é oração, gente. Esse dizer aqui é oração, é expressão de fé, é fazer as coisas acontecerem,
porque na tua boca tem bênção e tem maldição, na tua boca tem vida e tem morte. Faça acontecer o lado bom da promessa de Deus. Por isso vos digo que tudo o que vocês pedirem, o que vocês determinarem, o que vocês desejarem, o que vocês exigirem em oração, crede que já receberam e vocês vão ter. Amém? Marque esse texto na sua Bíblia. Marque esse texto na sua Bíblia, que me remete a um testemunho muito forte. Um dos maiores pregadores do século passado, e deste século ainda, que foi quando ele morreu, foi o Kenneth Hagin, de quem eu sou muito fã. Um evangelho clarinho, limpo, atrevido, que ele pregava, que ele ensinava, um dos maiores pastores. Esse homem era todo deformado. Esse homem tinha problema de coração, tinha problemas físicos, mas era um crente em Jesus, recebeu Jesus, vivia com a Bíblia na mão e orando. E não entendia por que não era curado de todos os seus males, até o dia que ele, lendo este texto aqui que nós lemos agora, ele entendeu profundamente uma revelação de Deus para o seu coração, e ele sozinho na sua cama, no seu quarto, sem ninguém ter orado por ele, foi curado instantaneamente para se tornar um dos maiores pastores da história do Evangelho no mundo ao longo dos tempos. Poder da oração. Claro, o pessoal prega, falando da montanha, dando mais importância ao monte. Não tem que se dar importância ao monte. Não tem que dar nome para o monte ou para a montanha, isso é besteira. O foco é o dizer, é o orar, é o acreditar, é o mandar acontecer em nome de Jesus. Essa é a mensagem do texto. Por isso, Jesus faz uso dessa hipérbole. Isso aqui é uma hipérbole, entende? Hipérbole é uma figura de linguagem para passar uma ideia de muita intensidade, inclusive de exagero, para as pessoas poderem entender. Senão nós vamos entrar na história daquela irmã que vivia num vale, com montanhas e tudo mais, e dizia assim, poxa, está escrito. E fim da tarde, ela olhou pela janela e disse, montanha, como disse Jesus, lá em Marcos 23, desapareça daí, e foi dormir. E de manhã, quando levantou, olhou pela janela e disse, eu sabia que não ia desaparecer. É claro que não. Que propósito tem nisso? O propósito é outro. Tudo que nós exigirmos, nós pedirmos, tudo que nós formatarmos, segundo as Escrituras, e a Escritura, ela é realmente, na verdade são muitas formas para as nossas orações. Se você orar conforme as Escrituras, e não na base da superstição, da sorte, qualquer coisa parecida assim, se você orar segundo as Escrituras, vai acontecer. Toda e qualquer situação na sua vida vai mudar através da oração, que é isso que eu quero enfatizar nessa noite. Não adianta vir para a igreja com essa maior cara de pau, esperando que o pastor ore por você. Você tem boca, você tem inteligência. Ore. Deus quer que você ore. Nada de errado de eu orar por você, de você orar por mim. Mas eu não posso comer por você. Eu não posso beber água por você. Eu vou morrer gordo e você vai morrer tísico. Puxa, essa expressão eu não usava há 500 anos. Você nem sabe o que é isso, né? Pois é, vai procurar no dicionário. É assim, gente. Cada um temos responsabilidade conosco mesmo, diante de Deus. Então, gente, eu insisto na oração, porque a vida de oração de uma pessoa é tão forte quanto a sua fé em Deus. Uma equivale à outra, uma baliza à outra.
E a fé, segundo as Escrituras, ela sempre antecede a todas as orações respondidas. Não adianta jogar palavras ao vento. Tem que orar com algum conhecimento. E a Bíblia diz, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vos trará conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, prudência. E a essência da fé é a confiança em Deus. Basta confiar na sua palavra. A fé é acreditar no impossível, no milagre, independente de circunstâncias, de situações, de tempos, de condições nossas. Deus não depende da minha condição para responder a minha oração, até muito pelo contrário, né? Se Ele dependesse de eu dar umas braçadas lá no mar, quando eu já estava meio morto lá dentro, estava tudo lascado, porque nem as braçadas eu sei dar até hoje, é uma vergonha. Vou morrer com essa frustração de não saber nadar nem tocar violão, principalmente viola caipira, que é um negócio espetacular. Culpa minha, que não aprendi a nadar e nem a tocar, nem campainha, né? Então, para a gente encerrar, tome cuidado com 4 coisas. 4 coisas que matam a fé. A razão é a primeira. Quando não admite a fé. Não tem cabimento. Hoje mesmo eu assisti um documentário de um chinês que corre o mundo, e hoje ele estava no Egito, na região do Mar Vermelho e tudo mais, para tentar pistas a respeito da abertura do Mar Vermelho. Eles acham um monte de explicações, né? A de hoje até, inclusive, foi muito engraçada, né? Mas não tem o que procurar se caiu um meteorito, um meteoro, se houve uma hecatombe, o que aconteceu para o Mar Vermelho se abrir. A Bíblia diz que Deus abriu o Mar Vermelho como quem corta uma gelatina no meio, e que o povo passou, e quando vieram os egípcios, o mar se fechou e tudo acabou. Está escrito? Está. Tem lógica? Não tem. Mas a fé supera a lógica. Porque se Deus foi capaz de criar esse mundo espetacular que nós estamos acabando com ele, se Deus foi capaz de fazer essa belezura aqui, com tudo que tem aqui dentro, é um negócio muito doido, principalmente aqui, que é uma coisa que nós não exploramos nem 5%, nem 5%, ainda hoje também vi um documentário, que o sujeito foi assaltado, tomou uma pancada na cabeça, depois quebraram ele de pau, e quando ele voltou a si, 2 meses depois, que foi muito grave e tudo mais, ele veio com um conhecimento, eu não sei explicar o que, não é arquitetura, mas qualquer coisa parecida assim, espetacular, extraordinário, fora do comum. Outro, também uma batida na cabeça, eu até pensei em me jogar de cabeça na parede, para ver se eu melhorava. Mas depois da pancada que eu levei aqui, quando eu tinha meus 17 anos no futebol, que eu caí duro e quase perdi essa vista, e há pouco tempo atrás que eu caí da cama, e caí de nuca, e não aconteceu nada, eu vou morrer assim mesmo, né? Gente que levou pancadas, vira um pianista espetacular. Um outro rapaz virou um matemático da noite para o dia, espantoso, e assim por diante. Isso significa que nós não conhecemos nada do nosso cérebro. Mas também me ensinou uma coisa hoje, ainda é tempo, eu sou novo, estou na adolescência ainda. Começar a pedir algumas coisas diferentes a respeito do meu cérebro a Deus, para a glória dEle. Tem muita coisa aqui para ser explorada ainda. Aqui até já não tem mais muito não, agora mesmo está doendo para dedéu minhas coxas aqui.
Dói a coxa, dói o coxa. É fogo. Mas tem muita coisa inexplorada em você, em mim, em nós. Nós somos muito mais do que aparentamos, e só não somos mais porque nos falta fé. Olha as conquistas desses homens todos aqui. O cara se atreve a fazer uma oração para 3 anos e meio não chover na terra? E a Bíblia ainda diz que ele era igual a você e a mim. Ora, se ele era igual a você e a mim, qual é a diferença? Não tem diferença, porque o Deus dele é o nosso Deus. Então é de se perguntar, né? Onde estão os Elias de Deus? Então a primeira coisa, a razão que não admite a fé. Não põe a razão na fé, não vai combinar. A dúvida, como frases tipo assim, eu espero que dê certo, não custa tentar, o pastor falou lá, não custa tentar, não é? E outros tipos de coisa, são demonstração de dúvida, já que matam a fé. O exemplo de Sara, o exemplo de Moisés e outras situações, que duvidaram, que vacilaram, né? E a vida espiritual displicente. A vida espiritual displicente que nos leva a viver de qualquer jeito, a não ter desejo de conhecer mais a Deus, de nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. Se nos convidarem para fazer um curso, aí, qualquer curso que seja, desde que dê algum dinheiro, a gente vai e faz. Se eu convidar você para ser aluno da escola bíblica aos domingos com as suas crianças, sem chance. Se eu convidar você a ser um aluno por 3 anos do Instituto Teológico, que vai te trazer um conhecimento de Deus espetacular, sem chance. Isso é displicência. Eu tenho coisas mais sérias, mais importantes a fazer na minha vida. Mais importante do que cuidar de você mesmo, do teu crescimento, do teu relacionamento com Deus, da tua salvação eterna, nada no mundo. Nada no mundo. E essas coisas todas, à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um avô melhor, no meu caso um bisavô melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor. Nós nos tornamos melhores. Porque Deus é melhor. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.